Deixa eu ver. Ok. Melhorou o som? Boa noite, boa noite. Melhorou o som? Agora tem som? Quer testar? Ok, som. Ligado. Ok, deixa eu ver aqui se tem som. Som. Ok, tá com som aí? Tá som? Tá com som? Ótimo, ótimo. Melhorou agora sim? Ótimo, então estamos bem. Glória a Deus, estamos com som. Isso aí, vai nos ajudando aí, porque hoje nós não podemos perder nenhum momento do que o Senhor quer fazer. E eu quero orar por você. Antes de qualquer coisa, nós devemos orar ao Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por este mês de maio, por esse encerramento de mês. Eu creio que ainda o Senhor tem algo a fazer e está fazendo, e nós não podemos deixar de sermos gratos e colocarmos diante dele aquilo que ele ainda pode fazer no nosso meio. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que tu és. Senhor, apresentamos essa live, ó Deus, profética, ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, no agir do Senhor, na tua soberania, no teu amor, Pai, que é incondicional. Senhor, e eu já apresento cada um, ó Deus, neste momento, cada necessidade. Senhor, tu és Deus de provisão, tu és Deus de recurso, tu és Deus de graça, de cura, de libertação, de transformação e de salvação, Senhor. Encontre cada vida aqui agora, Pai, aqueles que vão vir, que vão entrar, que vão ouvir, Pai, que sejam encontrados agora com teu amor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor o Deus de milagre, o Deus do impossível, Pai. Que haja, Deus, a tua soberania sobre essas vidas, que nada venha impedir, ó Deus, o teu grande agir sobre essas casas, sobre essas famílias. Nós já cremos, Pai, no grande poder do Senhor agindo sobre nós, porque, ó Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que agindo o Senhor, ninguém impedirá, em nome de Jesus. Amém, amém. Olha só, então nós vamos falar sobre percas que nós vamos estar tratando hoje, percas inaceitáveis. E nenhum de nós, independente da fase que estamos atravessando, estamos isentos, né, dessa realidade que são percas que muitas vezes passamos na nossa vida, tem perdas que é inevitável, né? Como, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um órgão, uma doença, né, que chega e sem pedir licença. Existem situações na nossa vida que são situações que ninguém gostaria de passar, e isso traz algumas perdas, né? Alguns sintomas na nossa caminhada, e que vão trazendo desânimo, uma angústia, uma tristeza. E a gente vai ver isso muito claro na própria palavra de Deus, que algumas pessoas tiveram que perder, né? Nós vamos ver aí José que teve que perder, né, o âmbito da família, o afeto dos irmãos, para se tornar um governador. Uma perca que pareceu boa, mas na verdade foi uma perda muito ruim, perder a família para se tornar onde ele chegou. Nós vamos ver Naamã que perdeu o título, né, de um homem, de status de general, né, por causa de uma lepra, para ser curado. Ótimo, uma coisa bacana, né? Mas são perdas que trouxeram para eles alguns benefícios. E aí, essas perdas que parecem ruins, mas soaram como boas. Mas não é a questão de muitas situações que algumas pessoas vivem. E é difícil a gente passar para um nível de maturidade e entender e compreender, né, essas perdas na nossa caminhada. E algumas perdas, elas são inevitáveis, mas elas são necessárias para a gente ir para um outro nível, para a gente caminhar, para a gente crescer. E essas perdas, elas vão trazer uma condição para nós, para a área de maturidade. Só fica no lugar de estacionado quando a gente está imaturo. Existem muitas pessoas imaturas que elas ficam retidas ali no tempo e no abandono.
porque elas não aceitam, elas ficam presas naquela situação, não aceitam o término, não aceitam o rompimento, não aceitam aquela condição, não sabem perder. E essas perdas, elas precisam ser superadas até para você crescer, para você avançar, para você crescer para ir para um outro nível. Deus, muitas vezes, ele nos provoca algumas situações na nossa caminhada para a gente poder caminhar, para a gente crescer mesmo. E muitas vezes a imaturidade faz a gente ficar ali chorando, lamentando, entristecido. E essas perdas muitas vezes impede de você ver com clareza um propósito diferente, uma caminhada diferente. Enfim, existem outras perdas que são acidentais ou de algumas circunstâncias, algumas situações da nossa vida que ninguém também está isento de acontecer. Por exemplo, doenças súbitas, né, que podem acontecer, pode acontecer uma falência inesperada, dentre outras situações que podem acontecer. E essas perdas, elas são irreparáveis, inaceitáveis, claro. Né? Quantas pessoas a gente entende sobre o luto, que vivem aquele luto ali, a gente tem que trabalhar, tem que tratar. São perdas que doem, sente muito mesmo e são irreparáveis essas perdas. Mas existem situações na nossa vida que a gente precisa compreender quais são as perdas que eu preciso superar ou eu preciso lutar. De fato, tem perdas que está tão ali que eu não preciso perder. Eu estou perdendo. Existem situações que eu estou perdendo. Eu não perdi ainda. Por exemplo, eu posso estar definhando o casamento, ele ainda não acabou, mas ele está caminhando para um término. Então eu posso lutar por ele. Eu posso estar perdendo meu filho para as drogas, mas eu não perdi ainda. Isso eu não posso dar como término, mas eu posso lutar por isso. Eu posso lutar por algumas coisas que muitas vezes estão dando como perdido. E isso não é o legal. Por quê? Porque essas situações que muitas vezes nós estamos dando por perdido ainda o que não é acabado. Nós não podemos colocar um fim naquilo que o Senhor não deu fim ainda. Ou se ainda está perdido de fato, o que aos nossos olhos humanos está vendo perdido, mas a gente precisa talvez recuperar, restaurar e nem tudo está perdido. A palavra de Deus diz a respeito, e eu quero ler um texto que está em Lucas. O Evangelho de Lucas vai contar a respeito de uma situação. Lucas 15, ele conta várias parábolas. E ali vai contar a respeito de uma parábola de uma mulher que perdeu uma dracma perdida. Essa dracma perdida, eu quero ler a partir do versículo 8, que vai dizer assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilos diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sem alterar o sentido deste texto original, refletindo sobre a questão aqui de perdido, aqui fala de uma mulher que tinha 10 valores, 10 dracmas, de uma riqueza, de algo que era benéfico para ela, era um tesouro para ela. E quem de nós, perdendo um tesouro, perdendo uma riqueza, não incomodaria? Quem de nós, na questão mais insana que a gente tivesse, não ficasse triste por perder algo de valor? Eu acredito que todos nós, seres humanos, quando se perde algo de valor, fica entristecido, se comove,
fica injuriado. Essa mulher, ela tinha 10. E talvez em alguns aspectos a gente pudesse pensar assim, mas o que é 1 para 10? Ficaria com 9. O contentamento com 9. Mas será que realmente a gente precisa entrar nessa zona de contentamento e conformar em perdas que parecem insignificantes? Será que a gente não está entrando nesse lugar de conformismo e perdendo coisas tão importantes na nossa caminhada, dando por não importância? Essa mulher, ela para. A palavra de Deus vai dizer que ela entende que essa dracma era um tesouro dela, era um valor, era importante. E isso é o que é importante para mim, para você hoje fazer essa pergunta. Será que eu tenho ficado inquieto com o que eu tenho perdido? Será que o que eu tenho feito com o que eu tenho perdido? Eu tenho recorrido à luz? Eu tenho feito uma faxina na minha vida? Qual pessoa precisa hoje fazer essa faxina e procurar o que há de valor aí dentro? Diante dessa reflexão, a gente precisa fazer essa análise dentro de nós e começar a compreender o que de fato dentro da nossa casa que é importante que está se perdendo. O que dentro da nossa casa talvez é a comunhão, talvez é o relacionamento, talvez é o afeto, talvez é a comunicação. Talvez já não se dá mais o bom dia, o boa noite. Talvez já não tem mais a cumplicidade um com o outro. Talvez são coisas que estão se perdendo e está parecendo que é algo tão natural. É só uma dracma, é só mais um dia, é só isso. E aí vão se levando algo natural, como se algo normal. Não, nós não podemos continuar aceitando essas perdas que soam como natural. Porque o final disso é uma destruição completa. O final disso é uma destruição terrível. Nós precisamos entender o que se deve perder na vida e o que não deve perder na nossa vida. O que se deve perder? Tem coisas que realmente a gente deve se perder mesmo, mas tem coisas que não dá para se perder. Não dá para se perder. E isso é o que nós precisamos compreender hoje. Nós precisamos dar valor àquilo que realmente faz sentido. Qual foi o último resgate importante que você fez na sua vida? Você se lembra? Qual foi o último resgate que você olhou e falou assim, eu preciso resgatar isso, não dá para me perder? O que você fez para isso valer a pena? Ou você simplesmente deixou e isso ficou por perdido? O que tirou o seu sono e que você fez valer a pena e resgatou porque era um tesouro para você, era algo importante para você? Existem tesouros de valor que são inestimáveis e que essas perdas não podem ser aceitáveis. Nós não podemos ser conformistas que aceitamos e deixamos com que essa vida passe e essas coisas importantes sejam perdidas. A nossa vida precisa ser revista. Nós precisamos fazer uma análise e olhar e falar assim, o que eu tenho deixado para trás? O que eu tenho perdido? Talvez é o tempo com pessoas que a gente ama. Talvez é o investimento em coisas tão pequenas que a gente tem olhado e falado que não temos mais tempo, que não temos valido a pena. A gente tem dado atenção para tantas outras coisas. A gente tem feito tantas coisas, mas no final não fazemos nada. Sabe o que é isso? É essa dracma que está sendo perdida. E o que vale interessante de pensar é que essa mulher, ela tinha perdido dentro de casa. Ela não tinha perdido em outro lugar. E sabe o que me faz pensar? É que muitas vezes nós estamos perdendo o lugar mais precioso, que é o dentro da nossa casa.
que é a nossa casa, é a nossa família. São pessoas que no momento mais difícil são eles que vão estar com você. Nos momentos mais caóticos vão ser eles que vão estar ali te dando socorro, suporte. Vão ser eles que vão estar. E nós precisamos começar a validar essas dracmas, validar essas pequenas dracmas que parecem ser insignificantes. Sabe aquela dracma que parece que é insignificante? Pois é, mas ela tem valor. Tá faltando aqui na sua coroa, tá faltando aqui a sua honra. Tá faltando aqui, ó, uma dracma faltando. Ela tá ausente no seu lugar. E nós precisamos rever esse lugar. Nós não podemos deixar com que isso se perca. Talvez é o abraço, é o beijo, é o olhar no olho, sabe? Que muitas vezes estão se tornando algo tão natural. É o assentar à mesa, é preparar a refeição com amor, é arrumar a mesa. Sabe o que às vezes são coisas tão simples, são coisas tão que parecem tão supérfluas, mas isso são valores, são tesouros. E esses tesouros não podem perder. Esses tesouros têm que ser resgatados. Isso é valores que não podem ser perdidos. Jamais perca isso. Ou se está perdendo, é hora de resgatar. É hora de voltar. Sabe? Jamais perca esse senso da direção de Deus na sua casa. Isso você não pode perder. Não perca o senso da direção de Deus. Por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer atalho. Ei, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A sua casa precisa ver você no caminho, na direção. Sabe o que é interessante? Que quando Josué se posiciona dizendo eu e a minha casa, ele estava dizendo o seguinte, olha, eu me responsabilizo pela minha família. Eu estou me posicionando pela minha família para declarar que tem alguém aqui posicionado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está olhando para você posicionado e se hoje você está perdendo esse lugar, é hora de reabilitar você. É hora de você entender que nós temos uma guerra e essa guerra foi feita lá no Éden, desde a criação lá do mundo. Quando o Senhor criou todas as coisas, eu falei já sobre isso e eu disse isso com muita propriedade. Se você vê lá no Éden, quando o Senhor criou o Éden, o Senhor criou para ter intimidade com o homem. Deus fez o Éden para ter intimidade, um lugar de intimidade, um lugar lindo. E lá tinha uma serpente astuta, maldosa, vigiando, buscando uma oportunidade. Buscando uma oportunidade para encantar, para enganar. Até num lugar seguro, ali havia uma serpente. Não pense você que você é menos do que aquele lugar. Você pode pensar, eu não mexo com demônio, não mexo com diabo, não gosto que fala. Não, isso não isenta ele, o mundo jaz no maligno. A obra das trevas continua agindo da mesma forma. Ele não mudou porque você não mexe com ele. Ele continua mal, ele continua ruim. O intuito dele é matar, roubar e destruir. E um dos focos dele é família. Um dos alvos dele é família. Então, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos encontrar o que nós temos perdido nos nossos lares, nos posicionar, para que os nossos inimigos não levem vantagem sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Sabe o que acontece? Naquele momento ali, a serpente astuta, ela engana Eva. E os olhos de Eva é conduzido para aquela árvore. Os olhos, a concupiscência dos olhos. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos levados pelos olhos. Nós somos levados pelo engano. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos voltar à essência. Voltar a entender de fato que o amor de Jesus é para que essas pequenas coisas que estão sendo perdidas sejam resgatadas. Para que essas pequenas coisas sejam resgatadas.
Sabe o que parece que está tão comum, tão banal? Deixa eu te dizer, não é. Volta, volta à essência, volta àquilo que está se perdendo. Traga de volta, traga a presença para a sua vida. Procura, não deixa isso se acabar. Aquela menina, aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela faz algo ali, ela faz algo que me faz pensar, ela acende uma luz, ela acende a candeia. Nós precisamos acender isso dentro de nós, acender essa chama dentro de nós. Nós precisamos acender essa luz que incendeia, essa chama que acendeia dentro de nós e não conformar com perdas, não conformar com a destruição, mas nos posicionar, declarando que somos mais que vitoriosos, que nós somos fortes, que o Senhor é conosco, que nós temos sim um general que vai à frente da batalha. Não se conforme. Não aceite menos do que Cristo Jesus diz ao seu respeito. Não conforme com aquilo que o inferno diz, mas diz o que a Bíblia diz ao seu respeito sobre a sua casa. Você é mais do que vitorioso. A sua casa, ela é poderosa sim, porque tem um Senhor que é contigo. Ei, o mundo jaz do maligno, mas a sua casa tem um Senhor. A sua família tem um Senhor. E isso é o suficiente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos nos conformar com essas percas. Essas percas são inaceitáveis. Existem percas que nós precisamos aceitar, conformar, tratar, trabalhar e ok. Mas essas percas são inaceitáveis. Nós não podemos continuar aceitando qualquer caminho, qualquer atalho. Não, nós temos um caminho que é a verdade, nós temos um caminho que é a vida. E esse caminho é Jesus. Jamais aceita outro. Outra coisa que você não pode aceitar é perder a sua fé. Talvez hoje você pode olhar para mim e falar assim, eu não tenho mais fé. Minha situação aqui na minha casa já perdeu a esperança. É a situação financeira, é a enfermidade, é a situação que nós estamos vivendo. Eu já não consigo acreditar em mudança. Eu quero dizer para você que hoje vai ter que aumentar o termômetro da fé, porque eu creio no milagre, eu creio no Deus de provisão, eu creio no Deus de recurso e é para a glória dele. Deus é Deus de provisão, é Deus de recurso. Não aceita. Se tem uma coisa na palavra de Deus que me faz pensar, é que existiu várias pessoas que não pararam no meio das perdas, que pensaram, opa, ou eu fico aqui ou eu faço algo. Quer ver uma coisa? A sunamita, quando ela estava ali, que o filho morre, ela podia conformar com a morte do filho, mas ela não conforma. Ela vai atrás do profeta. Às vezes existem situações na vida da gente que a gente não pode conformar. Romanos vai dizer, não conformeis com as coisas deste mundo, mas transforma pela renovação da vossa mente. É hora da gente começar a mudar a nossa mente, começar a ter novos registros, novos insights. É hora da gente começar a ter novos registros. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ainda que a sua mente está cansada e está dizendo para você que a nossa mente mente, e ela começa a dizer para você que você não vai conseguir, que está difícil demais, que esse fardo é pesado demais, o Senhor Jesus vai dizer, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu creio nisso. Eu creio que Ele é o fardo leve. Eu creio que Ele tem um jugo leve. Eu creio que Ele é o Deus de recurso. Eu creio que é a porta que Ele abre e ninguém fecha. Eu creio que Ele é o Deus da provisão. Eu creio que essa perda não é para você ficar conformista com isso, mas é para você subir de nível. É para você acelerar. É para você fazer algo novo. É para você acessar coisas maiores. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não é para você ficar nesse lugar. É hora de você acessar algo maior. Tem perdas. Se José ficasse sofrendo porque foi lançado lá num cárcere, ele não tinha se tornado governador. A perda da família fez ele se tornar quem ele se tornou. Naamã, ele perdeu o título de general, mas ele foi curado de uma lepra. Existem perdas que parecem que é perdas, mas é sucesso. Talvez a gente tenha que quebrar o nosso orgulho nas algumas perdas. Tem situações que a gente passa, não é para nos transformar a gente mesmo, é para mudar nós mesmos, para aperfeiçoar nós mesmos. Aquela mulher, quando ela
perde o marido ali, logo depois de 2 Reis 4, também conta a respeito de uma outra mulher, a viúva. A palavra de Deus vai dizer que o marido morre. Ela podia conformar. O marido morreu, tô viúva, os filhos vai ser vendido, tenho nada que eu possa fazer. Ah, mas não foi bem assim. Essa mulher foi atrás de um milagre. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não se conforme com essa situação ruim. Não dê por perdido a situação e cruza os braços. Ah, não tem mais jeito, acabou, passou. Aqui é hora de você erguer sua cabeça. É hora de levantar a cabeça ao portal. É hora de você sair desse lugar. É hora de você avançar. A sua casa merece algo maior e melhor. E Jesus tem algo mesmo separado para você. Não dá. Aquela mulher, ela podia também se conformar ali com a dracma e dizer, tá tudo bem, perdi mesmo, menos uma. Mas ela não. Ela acende. Ela acende a luz. Talvez hoje você precise acender essa luz aí dentro. E dizer, eu preciso de acender essa chama aqui dentro de novo. Eu preciso acender essa chama da fé. Eu preciso fazer algo diferente, eu preciso começar a acender, porque só a fé faz você suportar o insuportável. Só a fé faz você suportar o que você não suporta. Só a fé ajuda você ver o invisível. Só a fé faz você ver o invisível. Só a fé em Deus faz você vencer o invencível. Por isso que quando Davi luta com Golias, só fé mesmo. Você vem com pau, mas eu vou no nome de Yahvé. Quando isso é fé. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, é só pela fé que você vai lutar com um gigante. Qual que é o gigante que está dentro de você que hoje precisa ser destruído? Qual que é o gigante que hoje precisa ser destruído aí dentro, que está dando como perdido alguma coisa? Está dando por vencido aí dentro? É o medo, é a insegurança, é os traumas, é a ansiedade, é a depressão, é a escassez, eu não sei o que é, qual é o Golias que temos que matar. Mas se tem que matar, vamos matar. Davi, ele não foi com pedrinhas, ele foi com fé. E vamos matar sim todos, se preciso tem que ser todos, e vamos ter vários, e não tem problema. O problema é que quando eu identifico eles, e eu acostumo com eles, com o barulho deles, porque qual foi o medo do exército? Ouviram o gigante afrontando e acostumaram com as afrontas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. No meio das perdas, é muito comum acostumar com as afrontas. Não é o seu lugar também. No meio das perdas, Davi estava ali, sendo acusado, os irmãos já perguntavam para ele, o que você faz aqui? Que prepotência é essa? Já tinha perdido. Estava sendo um lugar para ele difícil, porque alguns olham e falam para você assim, nossa, mas você de novo vai tentar de novo. Nossa, mas você não desiste, não. Nossa, mas aqui até quando você... Pois é, eu mesmo vou lutar com esse gigante, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Porque se tem alguém que vai ter persistência aí, é você. Sabe por quê? Porque tem fé. Você acredita. Não é nas pedrinhas, é na fé que você tem aí dentro de um Deus vivo, de um Deus do impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Não há batalha perdida, não há situação que não seja vencida. Então, a segunda coisa que você não pode perder é a fé. Essa mulher, ela acendeu e ela exerceu fé. Porque na fé você procura, você age. Na fé você não fica lamentando, perdi, mais uma vez. Não, você levanta a bandeira e já declara vitória. Você levanta a bandeira e declara vitória. Menos um gigante hoje, menos um gigante de manhã, menos um gigante de tarde, menos um gigante de noite. E todos os dias você vai declarando menos um gigante. Menos um gigante. Ah, é porque é muitos, glória a Deus. São muitos, é porque a vitória sua é maior. Glória a Deus, porque são muitos gigantes, é porque você é forte, você é capaz e você é resiliente. Deus não dá nada maior do que você consiga suportar.
Deus não colocou você uma prova maior do que você consiga. Você consegue vencer e você vai vencer todos eles. Eu profetizo e declaro sobre a sua vida. Você vai vencer todos eles em nome de Jesus. Não é por você, mas é pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue de Jesus. Nós vencemos não por nós, mas por Ele. Por Ele. Seja qual for a situação, creia, confia, não esmureça. Não dê por vencido, enquanto o Senhor não te der a sua vitória. Essa mulher, ela acende a luz e ela começa ali um processo de trabalho. Porque, gente, Davi também podia ter só ouvido o gigante, entregado o que ele foi fazer e ido embora. Davi não, ele começa um processo de trabalho agora. Enfrentar o gigante, a gente vai ter que ter trabalho. E é justamente muitas vezes o que a gente foge. Limpar dentro da gente, fazer algumas varreduras dentro de nós, gente, não é fácil. A gente foge, a gente esconde. Como a gente vê isso dentro do consultório, em nós mesmos, ministérios, dentro de casa. Quando a gente vê um apertozinho, a gente escapole. Quando a gente vê que tem algo que vai nos moer e vai nos tratar, a gente escapole. Aquela mulher não estava preocupada mais com a sua reputação. Agora ela queria ser limpa. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Acender a luz é você olhar para dentro de você e ver o quanto que a gente, às vezes, precisa ser mudado dentro. Essas perdas só estão vindo para fora porque primeiro começou dentro. Muitas perdas que estão fora estão dentro porque primeiro estão dentro. Nós precisamos limpar. O que precisa ser limpo? Essa mulher começou a varrer e procurar. E a gente precisa disso. Varrer até a gente encontrar o tesouro. Qual é o tesouro que você está perdendo? O que está aí que precisa limpar e precisa tirar? O que a gente precisa? Exercer fé. É hoje que começa a exercer. Jamais perca essa capacidade de sonhar, de acreditar. Precisa ter disposição, porque para limpar, para varrer, tem que ter disposição, tem que acreditar que eu vou encontrar esse sonho. Talvez está parado, está estagnado, que está desacreditado. Quantas pessoas estão desacreditadas por causa de uma dracma que deu errada? De uma dracma que deu por perdida. E aí, isso deu motivos para deixar tudo para trás, para esconder, para anular. Essa mulher, ela fez com que tudo voltasse a acreditar que essa dracma tivesse maior valor. É isso que você precisa hoje entender, que essa dracma, ela tem valor. E você, talvez seja um sonho seu, que você desacreditou por causa de algum sintoma, talvez por causa de alguma fala, talvez por causa de alguma situação no decorrer da sua caminhada, talvez por causa de alguma perda ao longo da sua caminhada e você deu por vencida. Ei, deixa eu te dizer, eu não sei. Mas eu quero te dizer que você precisa se esforçar. E agora talvez seja um momento que você precisa acreditar no seu sonho mais do que ninguém. Acenda essa chama aí dentro de novo, volte a sonhar, volte a acreditar. Não é porque estava dando errado, não é porque você já tinha visto como perda, não é porque você tinha acreditado que tinha perdido que de fato perdeu. Não é. Você precisa acreditar no seu sonho, sim. Você precisa voltar a ver que tem um grande tesouro dentro de você e que você estava perdido e hoje foi achado e que você precisa voltar a valorizar os pequenos detalhes, as pequenas coisas. Essa mulher, ela entendeu que aquilo que estava insignificante, ela não poderia aceitar como perda. É hora de você aceitar que existem coisas que dependem do outro, mas existem coisas que dependem de nós. Não dependia do outro mais. A procura, acender a luz, achar a dracma. Por muitas vezes a gente até justifica
as nossas perdas no outro. Ok. Por muito tempo até é aceitável. Mas existem perdas que não dá para aceitar, porque a gente sabe que depende de nós. E essas perdas não dá mais para aceitar. Qual é a perda que hoje você não vai mais aceitar? Eu quero que você faça essa análise aí em você. E diz, eu não vou mais aceitar me auto-sabotar. Eu não vou mais olhar para minha casa com desdenho. Eu não vou mais me sacrificar trabalhando o dia inteiro para chegar em casa cansada e não desfrutar da minha família mais. Eu não vou mais permitir a fazer o que eu estou fazendo com os meus, como se eles fossem tão sem valor, valorizando tantas outras coisas. Eu não vou permitir deixar perder o meu casamento, os meus filhos. Eu não vou me permitir mais. Talvez tem coisas que você está dando como perdido e está perdendo por coisas tão insignificantes e daqui a pouco você vai ver que poderia ter resgatado. Talvez você tenha perdido, dado por perdido os seus projetos, os seus sonhos, porque você viu um Golias muito grande, um gigante muito grande e você olhou e falou, eu não dou conta de lutar. Eu não dou conta de lutar. É grande demais para mim. Eu vou embora, eu vou largar, eu vou deixar. Talvez você olha e vê a incapacidade em você e você tem olhado para todas as pessoas e você vê todo mundo merecedor e todo mundo vencendo e você olha e fala, mas também eu, né? Nem consigo, porque depende de você varrer, depende de você fazer, depende de você agir. E tudo que depende de você agir, você se auto-sabota, porque você sempre está na esquiva de esperando alguém. Lembra daquele homem lá de 38 anos? Ele sempre tinha uma justificativa. Mas por que alguém foi na frente? Porque alguém moveu a água e ninguém me levou? Porque às vezes tem muita gente assim na vida, parado, estagnado e justificando, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo família, perdendo sonhos, perdendo projeto e vivendo uma vida ruim. Eu quero dizer para você, não dá mais. São inadmissíveis isso. Chegou um momento de você ter uma mente transformada, uma mente regenerada. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida. Sai desse lugar hoje, em nome de Jesus. A sua família vê em você alguém merecedor, alguém capaz. Tem alguém que olha para você e acredita em você. Tem alguém que olha para você e acredita, e esse alguém é Jesus. E se na sua família talvez ninguém te vê assim, eu quero dizer para você, a família de Jesus olha para você e Jesus olha também. Mas eu quero dizer para você que vale a pena você olhar para você e acreditar. Tem alguém e Jesus acredita, e eu acredito também, que você é alguém para dar testemunho dele aqui na terra. Você é alguém especial demais para poder ficar perdendo dragmas, para você ficar perdido e escondido e ir no meio de lugares que precisam só de você ter atitude. A atitude é sua, aquela mulher teve que ter uma atitude. O que depende de você hoje? Talvez você ainda não chegou ao lugar que você precisa chegar, porque quando é para depender de você ter atitude, você se esconde. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, até quando essas perdas vão ser aceitáveis? Até quando? Nós estamos entrando no mês de junho, metade do ano. E eu quero dizer para você, ainda há tempo. Talvez você fez vários projetos de dezembro para janeiro, para início de ano. É tão comum. A gente faz vários projetos, eu vou iniciar, eu vou fazer, eu vou começar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquilo outro. E olha, top demais. Mas o que você já se propôs a fazer? E já está fazendo. E o que você já olhou e falou assim, nossa, eu queria tanto estar fazendo e não estou fazendo ainda? O que te impede? O que está ainda parado? Ei, comece. Antes iniciar do que você ficar esperando o perfeito. Muitas pessoas estão só esperando o perfeito, 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 perfeito. Deixa eu dizer, perfeito é só ele. Essa mulher, ela queria só o que ela tinha perdido. Se você quiser, Deus vai te dar a medida recalcada, sacudida. Mas se você quiser uma medida transbordante, Deus vai te dar também.
Depende de você. Deus tem algo para você muito maior. Para sua casa, para sua família, para seu ministério, para seu chamado, para sua empresa, para seus negócios. Mas você precisa acreditar que tem um caminho e não é qualquer caminho, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O que eu mais vejo, gente embaranhada na vida, fazendo aliança com qualquer um, vivendo de qualquer jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, só existe um caminho, direção é só uma, bússola é só uma. Fé move o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você fizer, estiver alicerçado com a fé, você vai alcançar lugares inimaginários. Você vai. Terceiro ponto, destruindo os gigantes. Quando você destruir esses gigantes que parecem ser gigantes, que na verdade só destrói quando você tem uma atitude. E hoje eu te convido a ter uma atitude de mudança. Sair da zona de conforto, das perdas. Não dá para admitir mais essas perdas. É hora de mudar. É hora de sair. É hora de atingir lugares mais amplos. A sua família exige de você algo maior. E eu creio que a sua família merece. Você é merecedor de algo maior. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos. Eu declaro que vai haver uma medida transbordante, que você vai encontrar essas dracmas que estavam perdidas na sua casa, esses valores que estavam sendo perdidos. Eu quero declarar, eu quero profetizar que o Senhor ele está acendendo uma luz aí na sua casa agora, que aonde você estiver, essa luz vai acender em você, e que você vai ser tocado, impactado, e que você não vai amedrontar com esses gigantes mais, que eles vão ser identificados. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida que o Senhor é maior do que qualquer situação, do que qualquer circunstância. Eu quero declarar que o Senhor é maior do que qualquer coisa e que agindo ele nada pode impedir, assim como Paulo diz em Romanos, nem o porvir, nem morte, nem principado, nem potestade pode nos separar do amor de Deus, e que todos esses sintomas de perdas que tenham soado na sua mente, no seu coração, que tem te entristecido e que tinha dado por perdido, eu quero declarar que não tem poder, ainda que para você estava perdido, hoje é dia de ser encontrado. Hoje é dia de ser encontrado, seja filho, seja marido, seja matrimônio, seja qual área for que estavam dando por perdido. Eu quero declarar que sejam encontrados agora, que você vai ser levantado agora na sua casa, que você vai se posicionar agora com responsabilidade, que você não vai se conformar em ver perdendo aquilo que é importante, que de fato seus olhos vão se abrir, você vai contemplar e vai ver que vale a pena resgatar, que você não vai se conformar em ver a ausência daquilo que é importante. Eu declaro, eu profetizo um novo de Deus, que vocês vão viver esse novo de Deus, que vocês vão contemplar esse novo de Deus, que essa dracma vai ser encontrada, que esse novo de Deus vai ser encontrado aí onde você estiver, que você vai ser impactado pela presença gloriosa do Senhor, que você vai ter uma mente transformada e que todo registro que estava sobre a sua mente de perdas, que você já tinha aceitado como perda, eu quero declarar que esse registro vai ser cancelado pelo nome de Jesus, que esse registro vai ser cancelado e que o seu registro será um novo registro, um registro pelo nome do Senhor, um registro de vencedor, um registro de forte, um registro de conquista, um registro de resiliência, um registro de alguém que reconhece que não temas, pois o Senhor é contigo, ser forte e corajoso, pois o Senhor é que te ordena. Essa é a vontade do Senhor e eu declaro sobre a sua vida, você é forte e corajoso, por isso é hora de se levantar, ter atitude e se posicionar
Em nome de Jesus, eu te abençoo, declarando que você vai festejar, vai celebrar, assim como essa jovem, que a palavra de Deus vai dizer que quando ela encontrou essa dracma, ela reuniu pessoas e ela festejou o que ela tinha encontrado. Eu quero declarar que na sua casa vai ter festa, vai ter júbilos, vai ter alegria de pessoas se arrependendo, de vidas sendo impactadas, sendo transformadas. As reuniões serão vidas sendo impactadas, que terá comunhão ao assentar à mesa. Eu quero declarar que a sua família será uma família de alegria. Eu quero declarar que vocês vão celebrar a vitória. Eu quero declarar e profetizar que vocês sentarão em mesas e contemplarão, assim como essa palavra declara, que aquela mulher ela reuniu pessoas e ela festejou e ela contemplou. Sabe por quê? Porque ela encontrou o que estava perdido. E eu quero declarar que talvez você estava nessa noite perdida dentro de você, com a ausência de afeto, com a ausência de amor. Eu quero declarar que você vai encontrar esse amor, que você vai encontrar isso de novo, que você vai se ver novamente e que você vai sorrir novamente, que a sua casa vai ver alguém feliz novamente e que vocês vão se alegrar em família, que a sua família vai se alegrar novamente, que vocês vão se assentar e vão contemplar a bondade do Senhor, porque Ele é o Senhor que deve ser glorificado. Eu abençoo com alegria verdadeira, uma alegria plena, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, seja abençoada. Declara sobre a sua casa essa semana. A alegria do Senhor está sobre a minha casa. A alegria do Senhor está sobre a minha vida. A alegria do Senhor é a minha força. É a minha força. Não aceite menos do que isso. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Tenha uma noite de gozo, de alegria. Em nome de Jesus, eu te abençoo para prosperar, para frutificar, para viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, vocês são muito especial e o Senhor, Ele tem promessa com vocês. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Eu tenho visto e creio a cada dia mais que a soberania do Senhor é maior. A soberania do Senhor é maior. Receba da parte de Deus. Receba da parte de Deus o amor dele nessa noite, em nome de Jesus. Lembrando que semana que vem nós começamos o nosso tema emoções, traumas. Nós estamos lançando lá na plataforma lá vários, né? Nós temos o Libertador, que é a partir de julho. Nós temos mulheres curadas por dentro e fortes por fora. Gente, esse material tá lindo também. Só vai inaugurar a partir de julho. Agora, em julho, nós estamos reformulando Mulheres Posicionadas, nós estamos regravando muitas aulas, fazendo um novo material. Então, você que já adquiriu, você vai ver um novo material também subindo lá, né? Uns e-books bacanas, umas coisas legais, uns testes legais que eu vou estar soltando lá. Muito material bacana. Inclusive, vai ter um lá que, assim, é 21 dias destruindo os gigantes, que é esse, assim, é fenomenal, um valor bem simbólico mesmo, né? E assim, eu quero soltar uns valores bem bacanas para poder contribuir com várias pessoas que eu acho que tem condição, dividido em várias vezes. Tem um Reviva também, gente, que é um material lindo, lindo, lindo para mulheres também, baseado em emoções. Então fique atento, sabe? São conteúdos que Deus tem me dado para ajudar pessoas mesmo, porque eu sei o quanto que tem agregado para outras mulheres. Então fiquem atentos, viu? Eu quero muito assim poder contribuir com muito mais pessoas. Então esse é o desejo do meu coração. Então receba da parte de Deus, né? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Ah, temos presente! Escreve lá no meu direct presente que nós vamos dar para vocês um presente. Beijo, beijo, beijo. Beijo, amo vocês. Com Deus. Desliga aí, Ariane. Como é que é aqui agora, hein? Só aqui, né?